Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre ponto dentro da geometria analítica. Um assunto muito importante, tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento maroto. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer esse canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Mais um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar mais um pouquinho de ponto, né, dentro da geometria analítica. Bom, um aspecto muito importante da gente abordar é a chamada condição de alinhamento de três pontos. Vamos ver como é que isso funciona. Imagine que aqui a gente tem uma reta R e que nessa reta R a gente tem três pontos. Ó, um ponto A de coordenadas x, y, a, um ponto B de coordenadas x, b, y, b e um ponto C de coordenadas x, c, y, c. Eu preciso arrumar uma forma de garantir que esses três pontos estão alinhados. E essa forma, a gente vai utilizar esse dispositivo de cálculo aqui, ó, que a gente monta da seguinte forma. XA, YA, coloco o primeiro ponto aqui, ó. Depois XB, YB. Depois XC, YC. E aí a gente não pode esquecer que, na verdade, a gente pode começar com qualquer ponto aqui, desde que a gente repita esse ponto aqui, ó. Então, nesse dispositivo prático, se a gente calcular o valor desse dispositivo e o valor der zero, significa que esses pontos estão alinhados. É um dispositivo bastante prático e interessante. Agora, como calcular esse dispositivo? Assim, ó, a gente multiplica esse por esse por esse por esse. E aí, quando a gente multiplicar, esse maisinho que eu estou colocando aqui significa que a gente vai multiplicar esses dois e manter o sinal do produto, multiplicar esses dois, manter o sinal do produto, multiplicar esses dois e manter o sinal do produto. Agora a gente vai multiplicar para o outro lado. Ó. A gente vai multiplicar esse vezes esse, a gente vai fazer esse vezes esse e vai fazer esse vezes esse. Esse menuzinho que eu estou colocando aqui significa que a gente vai inverter o sinal do produto. Então a gente multiplica, troca o sinal, multiplica, troca o sinal, multiplica, troca o sinal. Fazendo as somas e subtrações aqui desse dispositivo, se o resultado der zero, esses três pontos estão alinhados. Bom, então vamos fazer um exemplo para a gente poder ilustrar isso, né? Então vamos verificar se os pontos A de coordenadas 0, 1, B de coordenadas 1, 3 e C de coordenadas -1, -1, vamos verificar se esses pontos estão alinhados. Bom, para isso a gente vai montar esse dispositivo, começando com qualquer ponto. Vamos começar pelo A, 0, 1, depois 1, 3, depois -1, -1, tá vendo? Ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC. E aí não pode esquecer de repetir o primeiro. E aí a gente vai fazer esse cálculo e vamos ver quanto é que vai dar. Ó, esse vezes esse, 0. Esse vezes esse, -1. Esse vezes esse, -1. Agora a gente vai multiplicar para o outro lado. Esse vezes esse, trocando o sinal, -1. Esse vezes esse, trocando o sinal, mais 3. Esse vezes esse, deu 0, trocando o sinal, só para constar. Fazendo essa continha aqui, ó, a gente vai ter -1, -1, -1 dá -3. -3 mais 3, 0. Logo, os pontos estão alinhados. Ok? Bem interessante esse dispositivo. Uma aplicação importantíssima desse dispositivo é determinação da equação geral de uma reta. Olha só como é que seria. Imagine que dessa reta R que eu quero determinar, eu conheço dela dois pontos, ó, um ponto A e um ponto B. Como é que a gente faria para determinar a equação dessa reta? É super simples. Basta pegar um ponto P genérico de coordenadas XY e colocar também sobre essa reta. No momento que a gente cria esse terceiro ponto genérico e coloca sobre a reta, a gente passou a ter três pontos alinhados aqui, ó. Com isso, a gente pode utilizar aquele dispositivo colocando XY, XA, YA, XB, YB, XY igual a 0. Desenvolvendo esse dispositivo, a gente vai encontrar a equação geral dessa reta. Muito interessante. Então, por exemplo, para a gente poder ilustrar, vamos determinar a equação de uma reta
sabendo que essa reta passa pelos seguintes pontos. O ponto A de coordenadas, por exemplo, menos 1 e 3, e um ponto B de coordenadas 2, 5. Então eu quero achar a equação de uma reta que passa por esses dois pontos. Como é que seria? Bom, a reta passa por esses dois pontos, a gente vai acrescentar um terceiro ponto genérico e fazer com que esses três pontos estejam alinhados, né? Então, xy menos 1, 3, 2, 5, e aí a gente repete o primeiro, xy igual a zero. Beleza? Bom, com isso daí a gente vai conseguir facilmente obter a equação da reta. Então, esse vezes esse, 3x, esse vezes esse, menos 5, esse vezes esse, mais 2y. Agora, para o outro lado, a gente vai multiplicar e trocar o sinal, né? Esse vezes esse, mais y, esse vezes esse, menos 6, esse vezes esse, menos 5x, igual a zero. Daí, olha só a nossa equação, vamos reduzir os termos, né? 3x menos 5x, menos 2x. Ó. 2y mais y, 3y. Menos 5 menos 6, menos 11, igual a zero. Portanto, essa daqui é a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. A equação, inclusive, é a equação geral. Viu uma aplicação muito legal da condição de alinhamento de três pontos? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre a área de um polígono convexo. Ok? Como é que funciona isso? Bom, vamos fazer na forma de exemplo, né? Então, olha só. Calcule a área do polígono ABCDE da figura abaixo. É um processo prático, tá? Então, a gente vai direto aqui nesse processo prático para a gente ver como é que faz. Bom, primeiro, quando é que um polígono é convexo? Uma maneira bem simples da gente analisar se um polígono é ou não é convexo é só olhar para os ângulos internos dele. Olha os ângulos internos desse polígono aqui, tá vendo? Esse ângulo, esse, esse. Todos esses ângulos internos aqui são menores do que 180, não são? Portanto, esse polígono aqui é um polígono convexo. Diferentemente, por exemplo, vamos usar esse cantinho aqui, ó. Se a gente tiver, por exemplo, um polígono assim, ó, um polígono desse jeito aqui, ó. Esse ângulo interno dele aqui, ó, esse ângulo interno dele aqui é maior do que 180. Então, esse polígono aqui ele não é convexo, é um polígono côncavo. Tá bom? Só para a gente ilustrar o que é um polígono côncavo e o que é um polígono convexo. Eu estou interessado em calcular a área de um polígono convexo. Como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar todos os vértices desse polígono. Tá? Então, vamos lá. Quais são os vértices? O vértice A, coordenadas 4, 1. O vértice B, 7, 3. O vértice C, 6, 6. O vértice D, 2, 7. E o vértice E é 1, 4. Pronto. Identificamos todos os vértices. Para a gente calcular a área desse polígono, primeiramente, a gente vai montar um dispositivo prático, iniciando com as coordenadas de um dos vértices. Pode escolher qualquer um. Vamos começar pelo A. Então, começando pelo A, a gente vai colocar XY aqui, ó. Agora, no momento que eu escolhi o A, a gente vai estabelecer aqui agora um sentido para colocar todos os vértices aqui, ó, todas as coordenadas dos vértices aqui, ó. A gente pode estabelecer ou um sentido anti-horário ou sentido horário. A gente não pode pular vértice. A gente tem que colocar aqui os vértices de forma consecutiva. Então, se a gente colocou o A, a gente pode, por exemplo, agora colocar as coordenadas do vértice B, que seria 7, 3. Depois, colocar as coordenadas do vértice C, 6, 6. Depois, as coordenadas do vértice D, 2, 7. Depois, as coordenadas do vértice E, 1, 4. E fechar com as coordenadas do vértice A. Tá vendo? A gente estabeleceu um percurso completo aqui, ó. A gente fez aqui, no caso, no sentido anti-horário, mas poderia ser no horário também. A gente só não pode pular vértice. A gente tem que colocar aqui de forma consecutiva. Agora, vamos ver como é que funciona esse dispositivo, ó. A gente multiplica esse por esse e mantém o sinal. Então, aqui vai dar 12. Esse vezes esse e mantém o sinal, 42. Esse vezes esse e mantém o sinal, 42. Esse vezes esse e mantém o sinal, 8. Esse vezes esse e mantém o sinal, 1. Agora, vamos multiplicar para o outro lado. E invertendo o sinal agora, ó. Esse vezes esse, invertendo o sinal,
menos 7. Esse vezes esse invertendo o sinal, menos 18. Esse vezes esse invertendo o sinal, menos 12. Esse vezes esse invertendo o sinal, menos 7. Esse vezes esse invertendo o sinal, menos 16. Agora vamos calcular as somas, né? Então, olha só, somando esses números em azul aqui, ó, essa soma aqui, ó, ela vai dar 105, ok? Somando esses números aqui, ó, em verde, ó, somando aqui esses números em verde, a gente vai ter menos 60. Então, somando os dois, a gente vai ter como resultado 105 menos 60 dá 45. Qual é a área desse polígono? A área desse polígono a gente vai pegar o módulo desse valor que a gente achou e dividir por 2. Então, isso aqui, módulo de 45 é o próprio 45, dividido por 2, isso dá 22,5 unidades de área. Ok? Então é assim que a gente faz para calcular a área de qualquer polígono convexo. Basta ir colocando os vértices do polígono nesse dispositivo prático aqui, ó. Para cá a gente multiplica e mantém o sinal, para cá a gente multiplica e inverte o sinal. Depois faz a soma dos dois e pega a metade do módulo do resultado. Beleza? Bom, vamos fazer alguns exercícios propostos aqui. Bom, primeiro, sejam P, Q e R pontos do plano. Se A mais B igual a 7, determine o ponto P de modo que P, Q e R sejam colineares. Opa, 3 pontos alinhados. A gente sabe que para 3 pontos estarem alinhados, esse dispositivo aqui, ó, x, y, depois pega o x e o y do outro ponto, depois pega o x e o y do outro ponto e repete o primeiro, isso aqui tem que dar 0. Se isso acontecer, os pontos estão alinhados. Então, vamos calcular isso aqui, ó. Esse vezes esse deu 3A, esse vezes esse deu menos 1, esse vezes esse deu menos B. Lembra que para cá a gente multiplica e mantém o sinal. Agora, por outro lado, invertendo o sinal. Esse vezes esse, menos B, trocando o sinal, né? Esse vezes esse ficou mais 3, já trocando o sinal. Esse vezes esse ficou mais A, já trocando o sinal. Isso aqui tem que dar 0. Ó, esse com esse aqui nós vamos ter 4A. Esse com esse aqui a gente vai ter menos 2B. Esse 3 com esse menos 1 a gente vai ter mais 2 igual a 0. Vamos pegar essa expressão aqui e vamos dividir ela todinha por 2, tá? Então, dividindo toda a expressão por 2, a gente vai ter 2A menos B mais 1 igual a 0. Passando esse 1 para o lado de lá, a gente vai ter isso aqui, ó, 2A menos B igual a menos 1. Agora a gente vai, junto com essa equação, compor um sistema com aquela outra que foi fornecida para a gente lá, ó. A mais B é 7. A gente está diante desse sistema. Vamos somar as duas. 2A mais A, 3A. O menos B vai cancelar com mais B. E aqui vai dar 6. Daqui a gente tira que o A é 2. Substituindo o A na segunda equação do sistema, nessa equaçãozinha aqui, ó, a gente vai ter que 2 mais B é igual a 7. Ou seja, o nosso B é igual a 5. Portanto, o ponto P vai ter quais coordenadas? O x dele é 2 e o y dele é 5. Esse seria o nosso ponto P. Na figura abaixo estão representados em um sistema cartesiano de coordenadas um quadrado cinza de 4 unidades de área e um quadrado achurado de 9 unidades de área. E a reta R que passa por um vértice de cada quadrado. Nessas condições, qual seria a equação da reta R? Então eu quero achar a equação dessa reta aqui, ó. Bom, no momento que ele fala que o quadrado cinza, a área dele é 4, a gente sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, se a área é 4, quem é o quadrado da 4? 2. Portanto, o lado desse quadrado cinza aqui é 2. Então, essa medida é 2, ó, essa medida aqui é 2, essa medida aqui é 2, essa medida aqui é 2 e essa medida aqui é 2. Só com isso a gente já percebe que esse pontinho aqui, ó, como ele está em cima do eixo Y, as coordenadas dele vão ser 0 e 2. Esse ponto aqui, ó, ele vai ter coordenadas 2 e 0. Beleza? Agora, esse outro quadrado, ele tem lado 3, né? Por quê? Porque a área dele é 9. Qual que é o número que é elevado ao quadrado a 9? 3. Então, a área desse quadrado aqui é 9, é porque o lado dele é 3. Então, essa medida aqui, ó, é 3. Essa medida aqui, ó, é 3.
essa medida aqui, ó, é 3, essa medida todinha aqui, ó, é 3, ó. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, como essa medida daqui até aqui é 3, esse pontinho aqui seria, por exemplo, ó, daqui até aqui é 2, aí você soma 3, esse aqui seria o ponto 50, ó, por exemplo. O importante para a gente aqui é achar esse ponto. Esse ponto aqui, a gente sabe que o x dele é 2, né? Porque esse ponto e esse tem o mesmo x. Agora, como essa medida aqui, ó, em azul é 3, esse 3 vai ser exatamente a ordenada daquele ponto, ó. Então, aquele ponto lá, ele tem coordenadas 2 e 3. Com isso, perceba que a gente conhece dessa reta dois pontos, ó, um ponto A e um ponto B. Se a gente quer achar a equação dessa reta, basta a gente considerar um terceiro ponto genérico aqui, ó, e fazer com que esses três pontos estejam alinhados. Então, vamos usar aquela estrutura, né? Aquele dispositivo. Então, começando com qualquer ponto, por exemplo, pelo A mesmo, ó, 0, 2, aí depois 2, 3, o ponto genérico x, y, e aí a gente repete o primeiro, ó. Isso daqui, se der 0, os três pontos estão alinhados. E eles estão alinhados, né? Eles estão sobre a mesma reta. Então, ó, esse vezes esse deu 0, esse vezes esse 2y, esse vezes esse 2x. Agora vamos multiplicar para o outro lado e inverter o sinal. Esse vezes esse, menos 4. Esse vezes esse, menos 3x. Esse vezes esse, 0. Isso tem que dar 0. Então, organizando, ó, isso daqui com isso daqui vai dar menos x. O 2y está sozinho e o menos 4 também. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, por exemplo, e multiplicar essa expressão toda aqui por menos 1. Como é que fica? X menos 2y mais 4 igual a 0. Agora a gente vai pegar o 4 e passar para o outro lado. Ó. X menos 2y igual a menos 4. E aí a gente está aqui, ó, com a letra A. Valeu? Braço!